Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos iniciando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Nós, no programa passado... amigos ouvintes, desculpa o cumprimento, já estava lendo aqui, mas amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que retornamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. No programa passado, iniciamos o capítulo 18, em que, logo após a conversação, o aprendizado da história do Alfredo da Esmalha, o André Luiz vem nos iniciar com esse capítulo, dizendo sobre as informações que o Alfredo pergunta, o Aniceto pergunta ao Alfredo, da continuação da jornada deles. Comentamos sobre isso, o que ele acha de continuarem ou esperarem mais um pouco. O Aniceto pergunta isso, comentávamos, para título de aprendizado nosso e do André Luiz, né, que está ali. Porque ele sabe muito bem se podia continuar ou não. E o Alfredo vem explicando que é melhor eles esperarem porque os aparelhos que eles utilizam lá no castelo, né? Eles estão assinalando uma grande tempestade magnética para aquele dia mesmo. Aí comentamos sobre isso, a questão da tempestade magnética. Nos reportamos à Revista Espírita do mês de setembro de 1859, em que Allan Kardec coloca a questão do papel dos espíritos nos fenômenos naturais, nos dizendo muitas vezes da necessidade dessas tempestades em períodos de conflito. Por quê? Por causa da ação mental perturbadora que persiste nesses ambientes de conflito. Lembrando que aqui a história se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Então, imagina, né, a questão mental nessa época. E mais adiante ele vem dizendo, comentamos também sobre que as batalhas sangrentas estão sendo travadas nessa superfície do globo. Então, batalhas sangrentas denotam o quê? Ódio, muito ódio, né? Resumindo tudo, muito ódio. E que quem não se encontra ali na linha de fogo, encarnado ali, né, se encontra na questão da luta mental, pelo pensamento, ódio um do outro. Nos reportando também ao Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec coloca os espíritos durante os combates, que se inicia na questão 541, é muito interessante. E ele fala, e resumindo, terminando o nosso estudo, nós comentávamos sobre o que ele diz sobre que o reduzido número de pessoas cultivam a espiritualidade superior nesses ambientes, né, que é muito difícil, porque aí vem o ódio, a raiva. Falamos também que para treinarmos, quando tivermos notícias de guerra, que nós treinássemos o ódio por pena da pessoa que está provocando. Treinarmos o ódio? Treinarmos o raciocínio. Obrigado, Tereza. Treinarmos o raciocínio de ter ódio pela pessoa, de ter raiva da pessoa que provoca a guerra. Hoje, pela mídia, é muito fácil saber disso a todo momento, apesar que tem muita informação falsa. Mas a gente treinar, inverter esse sentimento de ódio por pena, porque ele vai reencarnar. Nos reportamos a questão 926 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec comenta sobre isso, que vai ser fatal. Os Espíritos, aliás, respondem a Kardec, e ele nos coloca essa informação, que vai ser fatal a hora do resgate. E lembrávamos, não comentamos, agora podemos falar, que no livro 50 anos depois também, que é um livro ditado pelo Emmanuel, na psicografia do Chico, 50 anos depois, tem lá uma informação que o Emmanuel coloca que o imperador Adriano, que provocou tanta coisa, guerras, e como a maioria dos imperadores romanos, ele reencarna logo em seguida como um mendigo no bairro mais pobre de Roma, num dos bairros mais pobres, que é o Esquilino na época. Então é aquilo, o resgate vai vir, que a gente olhe para a pessoa
já com sentimento de pena, em vez de ódio. É difícil para nós, no nosso nível evolutivo, claro que a gente vai ter raiva, é natural. Como é que aqui na Segunda Guerra, eu vendo lá a situação, o comportamento de Hitler, não vou ter raiva dele? Para mim ainda não dá. Mas é que eu procure raciocinar que ele vai reencarnar, ele vai resgatar e a dor vai ser muito grande para ele, né? Então aí a gente já começa a sentir pena da pessoa. E terminamos aí, vamos dar uma continuidade no que o Alfredo continua falando. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Então ele está falando aqui de resíduos mentais nossos, dos pensamentos nossos. Olha a importância que ele vai dar à questão do pensamento, né? Nos dizendo da nossa responsabilidade e aquilo que está no Evangelho, quando Jesus nos fala. Vós podeis errar por pensamentos, por atos e por palavras. E aí, antes da doutrina espírita, pelo menos para mim, eu nunca tinha dado tanta importância a isso. Pensamento, ato e palavra. Por que ele falou logo, né? O ato, não, mas por quê? O pensamento é o que começa. O nosso pensamento contínuo levou muitos e muitos milênios, né? Para poder, o nosso pensamento para ser contínuo, como o nosso. Assim, o que é isso? A gente não tem como parar de pensar. Eu fiz sem pensar. Não existe isso. A gente não tem como fazer sem pensar. Pensamos antes. A velocidade do pensamento, a gente nem tem ideia do que seja. Então, o pensamento nosso, contínuo nosso, é um patrimônio que nós do reino nominal já adquirimos. E por isso o nosso livre-arbítrio, por isso a nossa responsabilidade. O nosso livre-arbítrio é total. Ele não é fracionado como o do animal, porque ele tem, mas o dele é fracionado, ainda não é contínuo como o nosso, não é? Então, ele está dizendo aqui que esse pensamento, essa qualidade que nós adquirimos, ele emana as emanações dos raios, dos pensamentos. O pensamento é matéria, os espíritos nos informam isso. A gente não vê esses resíduos mentais, mas eles existem. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele é de uma matéria diferenciada da matéria que a gente consegue ver, não é? E que a gente consegue tocar. É diferente. Quem quiser estudar mais um pouquinho sobre o pensamento, no livro Obras Póstumas, Allan Kardec vai falar sobre a fotografia do pensamento. E no livro Evolução e Dois Mundos, a gente separou um capítulo aqui, vamos ler só um trechinho, muito interessante. É o capítulo 13, que fala alma e fluido, não é? Então ele diz assim, olha só, o André Luiz diz pra gente no capítulo 13 do Evolução e Dois Mundos. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer-lhe da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmo, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesmo. Então, para a gente pensar, a gente recebe, a gente capta do fluido cósmico, né? É um tipo de energia, vamos dizer assim, não temos palavras, né, para definir exatamente, e a gente, com os nossos sentimentos, a gente trabalha essa energia e devolve. Por isso da nossa responsabilidade. E aí ele continua. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. De certo que na esfera nova de ação, a que se vê arrebatado pela morte, encontra a matéria conhecida no mundo em nova escala vibratória. Então, isso acontece enquanto a gente está no corpo, mas continua acontecendo na vida espiritual. Aí ele vai dizer o seguinte: elementos atômicos mais complicados e sutis, aquém do hidrogênio e além do urânio, em forma diversa daquele em que se caracterizam na gleba planetária, engrandece-lhe a série
tequiogenética. Então, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo para a gente o seguinte, resumindo, tudo que a gente pensa é matéria, porque o fluido cósmico é matéria. A gente absorve essa energia do fluido cósmico, transforma com os nossos sentimentos e bota para fora. Isso acontece no corpo e fora do corpo. Só que a matéria, como ele está dizendo aqui, fora do corpo é diferente. A nossa escala aqui, né, a escala que a gente teve que muitas vezes decorar, que é a tabela periódica, meu Deus, só vai, como ele coloca aqui, do hidrogênio, quando é que ele coloca aqui? Até do hidrogênio até o urânio. No mundo espiritual tem outros elementos que a gente desconhecidos não ainda, nossos. Né? Para o nosso nível de... não conhece. Então o nosso pensamento é matéria. E a matéria, ela acaba influenciando o outro tipo de matéria. Então, voltando à tempestade, olha só. Os pensamentos, né, os resíduos mentais desequilibrados dos encarnados, quando encontra a matéria lá dos desencarnados também desequilibrado, há um choque. E nesse choque acontecem as tais tempestades, não é? Que são provocadas pelos resíduos mentais dos encarnados e dos desencarnados. E lembrando que existe um outro tipo de tempestade, que é aquela provocada pelos espíritos, para sanear esses resíduos mentais nocivos. Isso acontece. A gente não pode esquecer disso. Aquilo que o Marco contou, a história lá da Itália, né? Que Kardec perguntou aos espíritos se aquela tempestade foi saneadora. E os espíritos disseram, essa e muitas. Olha, ele fala aqui, olha. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Pouco, né? Poucas pessoas. A gente tem cultivar a espiritualidade superior não é só orar, rezar, é a atitude da pessoa. Até porque rezar é repetir palavra memorizada. Orar é abrir a boca da alma. E muitas vezes a atitude nossa é uma atitude de oração, porque é uma atitude de otimismo. Então, a gente nós pegamos aqui, lembramos de um exemplo muito notório de uma pessoa que sobreviveu a um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, que foi o Viktor Frankl. Divaldo Pereira Franco fala muito dele em suas palestras. Ele, quando ele foi preso, em 1942, a esposa dele estava grávida. E ela foi, porque ele era judeu, e ela foi deportada para um campo de concentração, sua família também, seus irmãos... Todo mundo desencarnou. Ele sobreviveu à guerra, no campo de concentração que ele ficou. Ele sobreviveu e a partir daí, sempre com otimismo, isso aqui é o detalhe, sempre com otimismo e sempre com esperança de viver, lutando pela vida. Não é? Então, é aquele otimismo que ele ajuda muitas pessoas, inclusive, assim, no campo de concentração. Ajuda como? Né? Dando palavras de incentivo. Sempre. A história dele é muito bonita, é um exemplo muito bom. Depois ele se torna um grande psiquiatra, ele ganha vários títulos, honoris causa, ajuda com o seu desenvolvimento do seu raciocínio sobre a vida, né? Ele já era médico quando foi preso, ele ajuda muita gente. Então é um exemplo de otimismo, Dr. Viktor Frankl, muito bom esse caso. Então quando ela fala aqui, olha, que nós lemos, né, Tereza? É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados em vigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Ora, ele está falando aqui de um ambiente enorme de campo, né? De vários encarnados em milhares de encarnados em vigilantes, porque é a Segunda Guerra. Mas essa invigilância aqui, ela começa muitas vezes dentro de casa, porque nós temos a nossa guerra íntima, a guerra do lar, não temos? Temos, porque nós somos espíritos inferiores. A nossa guerra começa dentro de casa, muitas vezes, no nosso trabalho. Nós estamos falando aqui da ambientação espiritual da Segunda Guerra, mas nós podemos nos reportar também para a nossa vida íntima, nossa vida cotidiana. Um exemplo disso a gente tem no livro dos Domínios da Mediunidade. Livro dos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19. Dominação telepática, que é o caso da Anésia e do Jovino, um casal, em que o Jovino tem uma amante. E a Anésia começa a discutir com ele. Na discussão que tem com ele, ele sai de casa
E ela questiona por que ele não fica em casa, o que a gente vê notoriamente acontecer. E aí ele começa a arrumar desculpa, que tem que trabalhar, que não pode ficar muito tempo em casa. Quando ele sai e bate a porta, mentalmente ela visualiza a amante dele. Eu só vou ler um trechinho aqui. E aí os espíritos que estão lá, o André Luiz acompanhando a situação, ele vê, quando ela pensa mentalmente na amante, a amante aparece ali, a figura da amante em espírito ali, aparece. Ele fala assim, olha, enquanto as reflexões dela se faziam audíveis para nós, quer dizer, olha, reflexão audível para nós, os espíritos escutam os nossos pensamentos. Irradiando-se na sala estreita, onde ela estava na casa dela, vimos de novo a mesma figura de mulher que surgira à frente de Jovino, porque o André Luiz já tinha visto a figura da mulher, da amante do Jovino, aparecer, figura, porque ele pensou nela. E novamente agora a Anésia começa a pensar, você que sai de casa pensando, porque você vai encontrar com a amante. E começa aquilo. Quando ela pensa isso, o André Luiz vê a figura da amante aparecer, a figura de mulher. E aí a Anésia pensando assim, se eu pudesse, haveria de esmagá-la com os meus pés, mas hoje guardo uma fé religiosa que me forra o coração contra a violência. Olha, ela que somos nós no dia a dia. A gente se contradiz. Como é que eu guardo uma fé religiosa e eu quero esmagar a pessoa com os meus pés, matar a pessoa, porque ela quer matar. Esmagar com os pés é matar. Como é que pode essa contradição? Aí, esse ambiente na casa dela. E mais adiante vem assim, olha, à medida, porém, que a Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe, da mulher, da amante, a imagem projetada, abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. Então, ela estava alimentando aquilo cada vez mais. Não é o espírito da mulher que foi lá, mas é a imagem. Então, essa imagem alimentando, causando nela mais mal-estar. E mais adiante assim, a mulher que empolgava o espírito de Jovino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. Olha o poder do pensamento. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. A história continua e tal. Mental. A luta, contenda mental, luta mental. Isso num caso de uma família que ele está com a amante e ela está com... Imagina isso numa guerra. Vamos botar isso em progressão geométrica, aí sei lá de quanto. Imagina isso numa guerra. Então, é a responsabilidade do nosso pensamento, daquilo que a gente pensa. Por isso, voltando ao Evangelho, quando Jesus nos fala, vós podeis errar por pensamentos, por atos e palavras, porque o pensamento é o primeiro. Então, o que está nos ensinando aqui, os espíritos estão nos ensinando a educar o nosso pensamento, que a gente procure cultivar pensamentos de bondade, pensamentos de benevolência, que é a caridade, que os espíritos responderam a Allan Kardec, o que é a caridade, como entende Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Não dá ainda para o nosso nível evolutivo a gente ter uma benevolência com Hitler, por exemplo, né, que é o caso da Segunda Guerra que está retratado aqui no livro, mas que a gente raciocine aquilo que a gente leu na pergunta 926 do Livro dos Espíritos, que o Espírito responde a Allan Kardec, quando a gente olhar alguém assim, que a gente raciocine que ele vai ter que resgatar. Coitado, vai sofrer muito, e a gente tem a pena, né? É isso. Mais um pouquinho. Continuando mais um pouquinho. Sexto parágrafo. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Por que ele não se preocupa com Aniceto? Porque o Aniceto é um espírito superior. Não é? A gente não tem como enquadrá-lo em em que ordem ele está, mas é muito interessante a gente lembrar que Allan Kardec, para nos ajudar a entender melhor, não é, a condição dos espíritos na espiritualidade, Allan Kardec, ele elaborou a escala espírita. Livro dos Espíritos, pergunta 100.
essa escala foi elaborada por ele, e ele mesmo diz que ela não tem nada de absoluta, mas pode nos ajudar a entender a hierarquia no mundo espiritual. Então, a gente lendo aqui, ontem estava vendo, eu falei, meu Deus, onde é que a gente enquadra o Aniceto aqui, né? Esse espírito altamente benevolente, sábio, porque ele é um instrutor. Aí eu estava vendo, Kardec coloca a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que é a nossa. Então, aí ele vai botar algumas ordens aqui, que ele vai falar dos espíritos impuros, dos espíritos levianos, dos espíritos pseudo-sábios, dos espíritos neutros, dos espíritos batedores e perturbadores. E aí ele passa para a segunda ordem, que são os bons espíritos. Aí ele diz assim, predominância, a característica geral de um bom espírito, que eu acho que é o Aniceto, eu particularmente. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poder para fazer o bem estão de conformidade com o grau que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem saber as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos de acordo com a sua categoria os traços da existência corporal, tanto na forma, na linguagem, como nos costumes. Eles compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem a vida. Então eu fiquei pensando assim, olha, o Aniceto já está bem enquadrado aqui. Como a Teresa falou, né? É o que ela acha. É o que eu acho, ninguém fala. Dizendo, então, e aí o Kardec faz uma outra divisão, também que não é absoluta, que são os espíritos benevolentes, no caso, os espíritos superiores, né? Espíritos prudentes ou sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Aqui a gente pode enquadrar, nessa segunda classe aqui, talvez a veneranda, que já viu Jesus, talvez, o governador. Aí é diferente. Não é? Então a gente aí já tem mais certeza que eles realmente são espíritos superiores. O problema de ver Jesus na espiritualidade tem que ter sintonia. Tem que ir lá bater na porta. Bater na porta lá é complicado. Porque Jesus vinha é fácil. Lembrando o doutor René Peça, lá em Niterói, fundador da Casa Maria de Magdala, quando tivemos a felicidade de conviver com ele, ele fazia um culto do Evangelho aos sábados lá em Niterói. E ele falava entusiasmo, falou assim, vocês têm que ir ao Uberaba ver aquele santo, que é o Chico, né? Ele falava assim, porque quando desencarnar não vai dar. E eu falei, meu Deus, tem razão, vamos aproveitar e dar uma olhadinha lá, porque desencarnado não vai dar. E depois Kardec coloca na primeira ordem os espíritos puros, que é o objetivo de todos nós, os espíritos criados por Deus, filhos de Deus, de um dia chegarmos a essa condição. E um dia chegaremos, é a nossa fatalidade, fatalidade é o bem. É o bem. Então é muito interessante quem puder, né, dar uma lidinha na pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Então por isso que o nosso amigo Alfredo falou, olha, eu não me preocupo com você, Aniceto, porque eu te conheço, né? Eu sei quem você é. Mas é melhor vocês pararem aqui por conta do André Luiz e do Vicente, né? Então, então a escala espírita, está terminando, só observação que a escala espírita ela não é absoluta, ela é relativa, como o Kardec fala aqui. Então, ele fala assim, aliás, nada tem de absoluta. Então a gente não pode ficar enquadrando, a gente pode achar, tem um direito nosso de achar, como a Teresa falou. Agora, é superior a nós. Eu sempre falo assim, é superior a mim muito. Então isso é que importa. Estamos terminando mais um programa, com a graça de Deus, né? E lembrando a todos que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 18, Informação e Esclarecimento. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, fiquem com Deus. E a gente gostaria de mandar um abraço hoje para o companheiro, acho que é Rogério, lá de São Cristóvão, não é? Muita paz a todos, Deus os abençoe. Deus os abençoe, fiquem com Deus.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.